Na penumbra do apartamento, Sarah May colocou os papéis do divórcio assinados sobre a mesa de centro, com duas malas prontas esperando perto da porta. Conheci outra pessoa, Caleb, declarou ela, com a voz fria, sem me encarar. Minhas mãos, ainda pairando sobre o teclado, de repente pareceram inúteis. O ar pareceu se condensar, deixando-me sem fôlego e irritada. Ele pode me dar a vida que você nunca conseguiu, acrescentou, com os lábios formando uma linha fina e cruel. O zumbido da ventoinha do laptop era o som mais alto no apartamento em Brooksville. Minha cabeça estava baixa, os dedos dançando sobre o teclado. Linhas de código preenchiam a tela, uma linguagem que eu entendia melhor do que qualquer outra. Essa plataforma, minha startup, estava quase pronta. As horas se confundiam, alimentadas por café morno e pela promessa do que aquilo poderia se tornar. Mal percebi a voz de Sarah May na primeira vez. Na segunda, ela cortou o silêncio. Caleb, precisamos conversar, disse ela. A aspereza em seu tom era nova, um timbre metálico que eu nunca havia percebido antes. Isso me arrancou do mundo digital e me trouxe de volta para a sala de estar pouco iluminada. Olhei para cima. Ela estava parada perto da porta, emoldurada pela pálida luz da tarde que filtrava pelas persianas. Duas malas prontas estavam a seus pés. Não eram malas de bordo, malas de verdade, daquelas para uma longa viagem ou para uma mudança definitiva. Sem dizer mais nada, ela caminhou até a mesa de centro, onde minha caneca meio vazia estava ao lado de uma pilha de livros sobre desenvolvimento pessoal. Ela colocou um envelope branco sobre a mesa. Dentro, os papéis do divórcio, assinados. Meu nome, em branco, aguardava minha assinatura ao lado da dela. Meu mundo, que parecia tão meticulosamente construído, de repente desmoronou. O chão pareceu se mover sob minha cadeira. Isso não está funcionando, Caleb, afirmou ela, com a voz monótona, desprovida da emoção que normalmente coloria suas palavras. Ela não olhou para mim, o olhar fixo em algum lugar além do meu ombro, na janela. E esses seus sonhos impossíveis não pagam as contas. Temos 30 anos. Não podemos continuar vivendo assim, esperando por um milagre. A sua mão percorreu vagamente o apartamento, abrangendo nosso sofá gasto, a pilha de cardápios de comida para a viagem, a vida que havíamos construído em torno das minhas aspirações de programação e do emprego de meio período dela no escritório. Um nó gelado se formou no meu estômago. Me afastei do laptop, a tela refletindo meu próprio rosto atônito. Do que você está falando? Consegui dizer, as palavras presas na minha garganta. Ela finalmente encontrou meu olhar, e não havia calor algum ali, apenas uma distância calculada. Conheci outra pessoa, disse ela, as sílabas claras e precisas. As palavras me atingiram como pedras. Walter Croft. Ele é o CEO da Sterling Tech, uma empresa de verdade. O nome me veio à mente. Walter Croft. Sterling Tech. Eu tinha visto o nome da empresa dele em blogs do setor, um titã do cenário tecnológico do meio oeste. A dimensão da traição começou a me atingir, uma onda de frio me invadindo. Não era um homem qualquer, mas um homem que representava tudo o que ela claramente desejava agora. Quando? Perguntei com a voz rouca e baixa. Comecei a trabalhar para ele há 6 meses, no departamento de desenvolvimento corporativo, respondeu ela. Não deu detalhes sobre o trabalho. Não precisava. Seus olhos voltaram-se para as olheiras. Estamos juntos há 4 meses. 4 meses. Enquanto eu estava aqui, dedicando minha vida ao código, ela estava construindo uma nova, uma vida diferente, aparentemente. Ela começou a falar sobre Walter, sobre a cobertura dele no centro de Chicago, as viagens que ele fazia com ela, a maneira como ele administrava seus negócios. Sua voz suavizou um pouco com um toque de admiração, quase reverência no tom. Era um contraste gritante com o orçamento meticuloso, a gratificação adiada, a ambição discreta que definiam nossa vida juntos. As coisas em que eu havia pedido a ela para acreditar. Você o ama, Sarah May? A pergunta ficou pairando no ar. Ela hesitou. Uma pausa fracionária que pareceu uma eternidade. Então seus lábios se afinaram. Estou aprendendo, disse ela. Não era uma declaração de amor, era uma afirmação de intenções, uma decisão prática. Essa resposta, mais do que qualquer outra, dissipou a pouca esperança que eu ainda pudesse ter. Fechei os olhos por um instante, tentando me recentrar, mas o mundo continuava girando. Quando os abri, via-me observando com uma estranha mistura de pena e impaciência no rosto. Então, ela acrescentou, quase como um pensamento tardio.
Walter ficou realmente impressionado com algumas das ideias que mencionei da sua plataforma. Ele acha que há muito potencial ali. Prendi a respiração. Minha plataforma proprietária, aquela em que eu vinha trabalhando há 2 anos, aquela que eu havia compartilhado com ela em conversas noturnas, traçando meus sonhos. Uma raiva silenciosa e aterradora começou a ferver dentro de mim. Walter Croft não estava apenas levando minha esposa, ele estava roubando meu futuro. Me levantei com dificuldade. A cadeira arrastou ruidosamente contra o linóleo gasto. Saia, eu disse, minha voz quase um sussurro, mas com um peso inconfundível. Saia do meu apartamento. Ela pegou suas malas, o couro caro rangendo suavemente. Na soleira, virou-se, o olhar frio e distante. Homens como você, Caleb, com todas essas suas grandes ideias e nenhuma ação, você é igualzinho a todo instante. Então ela se foi, deixando apenas o leve e persistente aroma de seu perfume caro e os papéis assinados sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi imenso, um cobertor pesado que abafava todos os sons. Caminhei até o pequeno armário de bebidas, meus movimentos rígidos e deliberados, como um homem se movendo em águas profundas. Peguei uma garrafa de Johnny Walker, o peso familiar em minha mão um pequeno consolo. O primeiro gole ardente pouco fez para anestesiar a dor, mas aguçou minha determinação. Walter Croft. Ele estava levando minha esposa e meu trabalho. A constatação se instalou profundamente, uma verdade feia e amarga. No silêncio daquele apartamento vazio, com o gosto de uísque na língua, fiz um juramento. Eu não apenas terminaria minha plataforma, eu faria Walter Croft pagar por cada coisa que ele me tirou. A luz da manhã, tênue e cinzenta, filtrava-se pelas persianas, pouco fazendo para dissipar a dor atrás dos meus olhos. O Johnny Walker deixara sua marca, uma pulsação surda que ressoava com o vazio no meu peito. Sobre a mesa de centro, uma pequena pilha de papéis permanecia. A assinatura precisa de Sarah May, em nítido contraste com a linha em branco que aguardava a minha. Os papéis do divórcio assinados. Eram reais, inegáveis. Os dias que se seguiram se confundiram numa única e implacável correria. Eu programava, comia restos de comida fria, dormia no sofá, às vezes por apenas algumas horas. O apartamento, antes um espaço compartilhado, agora parecia uma oficina estéril. Cada linha de código que eu escrevia era um ato de desafio, um grito silencioso contra o silêncio que Sarah May havia deixado para trás. Xícaras de café se acumulavam na minha mesa. O cheiro de café velho e da minha própria ambição preenchia o ar. Então chegou um pacote. Não era esperado. A caixa estava embrulhada profissionalmente, num discreto tom de cinza corporativo, com o logotipo nítido e elegante da Stanton Enterprises impresso sutilmente no canto. A empresa de Walter Croft. Uma fria certeza me invadiu. Abri o envelope com um estilete, cortando cuidadosamente a fita adesiva. Dentro, aninhado em papel picado, havia uma carta dobrada e um cheque. A carta era de papel grosso, com o mesmo logotipo em relevo. Desdobrei-a. Era do próprio Walter Croft. A linguagem era polida, quase solícita, porém totalmente condescendente. Falava em reconhecer os conceitos inovadores que eu havia discutido brevemente com Sarah May. Mencionava nosso interesse em evitar quaisquer potenciais mal-entendidos futuros. O parágrafo final oferecia um gesto de boa vontade de $50 mil por quaisquer ideias que você possa ter compartilhado. 50 mil. Por 2 anos da minha vida, por todo o meu futuro. Era um insulto, uma rejeição do meu trabalho como nada mais do que conceitos vagos, uma ninharia para me silenciar. Minhas mãos tremiam, mas minha fúria agora era fria, não daquela explosiva. Era uma queimação constante, um fogo profundo e persistente. Olhei para o cheque, depois para a carta novamente. $50 mil. Peguei o cheque, uma folha de papel imaculada, e sem pensar 2 vezes rasguei-o ao meio. Depois de novo, e de novo. Os pedaços caíram no chão como neve. Confete, sem sentido. Peguei o telefone. Meus dedos, ainda manchados de tinta do cheque rasgado, discaram um número familiar. Daley Larson, eu disse quando ele atendeu. É Caleb Reed. Caleb? Quanto tempo, amigo? E aí? A voz de Daley era prática, direta. Ele estava 1 ano à minha frente na faculdade, sempre teve talento para o direito e era especialista em propriedade intelectual. Preciso do seu conselho, eu disse com a voz firme, surpreendendo até a mim mesma. Sarah May me deixou.
Ela também compartilhou detalhes da minha plataforma exclusiva com Walter Croft, o novo namorado dela. Ele está tentando me subornar com $50.000. Houve uma pausa do outro lado da linha, um leve suspiro. Ah, Caleb, erro de principiante. Não a fez assinar um acordo de confidencialidade? Ela era minha esposa, Dale. Eu disse com um tom amargo na voz. Eu confiava nela. Sim, eu entendo, respondeu ele agora com um tom mais suave. Mas legalmente é uma área cinzenta. Os cônjuges geralmente compartilham conhecimento. Sem proteções específicas, é difícil provar que ela violou alguma coisa, especialmente se ela alega que estava apenas discutindo o assunto. E se Walter for esperto, ele se protegeu. Meu coração afundou um pouco. Mas então, Dale continuou. No entanto, nem tudo está perdido. Você tem o código-fonte original. Você tem os registros de desenvolvimento. O que é crucial agora é chegar ao mercado. Documente tudo o que você fez. Cada registro de data e hora, cada controle de versão. Lance seu produto, estabeleça o estado da técnica. Só então e somente então nos preocuparemos em enfrentar uma empresa com recursos ilimitados. Suas palavras eram como uma compressa fria sobre uma ferida aberta. Práticas, objetivas, um caminho a seguir. Desliguei o telefone com Dale, com os pedaços do cheque ainda espalhados pelo chão ao meu redor. Walter queria me enterrar, descartar meu trabalho. Isso não ia acontecer. Dale estava certo. É preciso lançar o produto no mercado. Peguei o telefone novamente e disquei outro número. Este estava gravado na minha memória. Frank Peterson, meu potencial investidor anjo. Ele era um homem que construiu seu próprio negócio do zero, que entendia de determinação e ambição. Sr. Peterson, eu disse quando ele atendeu. Sou Caleb Reed. Estou pronto para lhe mostrar a plataforma. Amanhã, se o senhor tiver tempo. 2 dias depois, sentei-me em frente a Frank Peterson em seu escritório austero com painéis de madeira. O ar cheirava a dinheiro antigo e café fresco. Frank, um homem cujo rosto mostrava as linhas finas de décadas dedicadas a tomar decisões difíceis, observava-me com um olhar que não deixava escapar nada. Sarah May não vai estar conosco hoje, Caleb? Perguntou ele, em voz baixa, quase um murmúrio. Seus olhos se voltaram para a cadeira vazia ao meu lado. Encarei-o diretamente. Estamos separados, Sr. Peterson, disse eu, com a voz firme e sem inflexões. Mas isso só me tornou mais comprometida com este projeto, mais focada. Frank apenas assentiu com a cabeça, um movimento leve que poderia significar qualquer coisa ou nada. Ele já tinha visto muita coisa em sua vida, muitos jovens com grandes ideias e problemas pessoais. Recostou-se na poltrona de couro com as mãos cruzadas sobre o estômago. Mostre-me do que você é capaz, filho. A tela do meu laptop brilhava, projetando uma luz azul fria sobre a mesa de mogno polido no escritório de Frank Peterson. Respirei fundo, o aroma familiar de couro e papel velho preenchendo meus pulmões. Aquilo não era apenas uma demonstração, era uma aposta. Tudo dependia da próxima hora. Sr. Peterson, comecei, com a voz clara e firme. O que o senhor está prestes a ver é o Insight Engine. É uma plataforma de análise preditiva projetada para filtrar o ruído de dados não estruturados de forma mais rápida e inteligente do que qualquer outra solução disponível atualmente no mercado. Comecei a apresentação, minha intensidade silenciosa tomando conta. Expliquei a arquitetura, os algoritmos proprietários que desenvolvi meticulosamente nos últimos 2 anos. Falei dos desafios que as empresas enfrentam com a explosão de dados, avaliações de clientes, feeds de mídias sociais, relatórios internos, informações que eram ricas, mas muitas vezes desorganizadas demais para serem úteis. O Insight Engine não se limita a categorizar dados. Continuei, navegando pelos slides que exibiam diagramas complexos e interfaces de usuário intuitivas. Ele compreende o contexto, identifica padrões latentes, tendências invisíveis para as ferramentas analíticas tradicionais. Imagine analisar 1 milhão de comentários de clientes e saber não apenas o que eles estão fazendo, mas também o que eles estão fazendo, o que eles estão dizendo, mas por que eles estão dizendo isso e o que provavelmente farão em seguida. Enquanto eu falava, pude ver Frank Peterson inclinando-se ligeiramente para a frente em sua cadeira. Sua postura, inicialmente reservada, começou a se desfazer, dando lugar a um interesse aguçado, quase voraz. Ele era um homem que entendia de eficiência, entendia o valor da informação. Cliquei para acessar uma demonstração ao vivo, importando um conjunto de dados de amostra que eu havia preparado.
uma coleção desorganizada de avaliações online e postagens em fóruns sobre um produto fictício. O software processava os dados com uma fluidez impressionante, com algoritmos funcionando em segundo plano. Visualizações surgiam na tela, nuvens de palavras se transformando em análises de sentimento, mapas de calor geográficos destacando áreas de alta insatisfação, gráficos preditivos indicando potenciais tendências futuras de vendas com base em conversas online atuais. Era fascinante, até mesmo para mim, que o havia desenvolvido. Frank observava com o olhar fixo na tela, absorvendo cada detalhe. Ouvi rumores, disse ele, em voz baixa, quebrando o silêncio que se instalara entre nós. Stanton Enterprises, Walter Croft. Corre o boato de que eles têm algo semelhante em desenvolvimento, com o lançamento previsto para o próximo trimestre. Um nó familiar apertou meu estômago. As palavras de Sarah May ecoaram na minha mente. Walter ficou realmente impressionado com algumas das ideias. O pensamento de que Walter poderia estar tentando replicar meu trabalho, aproveitando-se do que Sarah May havia revelado, alimentou uma nova onda de determinação. O meu é melhor, declarei, com voz firme, rompendo o silêncio do escritório. Me posso provar. Olhei diretamente para Frank. Me dê quaisquer dados, Sr. Peterson. Qualquer bagunça. Algo real. Algo que o senhor tenha tido dificuldade em entender. Vou lhe mostrar o que o Insight Engine pode fazer. Os olhos de Frank se estreitaram ligeiramente, com uma expressão pensativa no rosto. Ele ponderou meu desafio por um longo momento, depois pegou o telefone em sua mesa. Fez uma ligação rápida, falando em voz baixa com sua assistente. Envie os dados de comportamento do cliente do terceiro trimestre. Tudo, os arquivos brutos. Envie por e-mail para Caleb Reed. Sim, o grande volume. No poucos minutos depois, minha caixa de entrada tocou. Um arquivo enorme, vários gigabytes de históricos de compras de clientes, caminhos de navegação em sites, chamados de suporte, e formulários de feedback com perguntas abertas. Uma bagunça completa e desorganizada. Exatamente o que eu precisava. Importei os dados brutos para o Insight Engine. A barra de progresso foi se preenchendo gradualmente à medida que a plataforma processava as informações. Em seguida, defini meus parâmetros. Buscar correlações entre interações específicas no site e compras recorrentes. Identificar frases-chave em chamados de suporte que indicassem risco de cancelamento. Prever a taxa de sucesso de uma nova campanha de marketing com base no comportamento anterior. Cliquei em analisar. Os algoritmos cantaram. Na tela, a confusão se transformou em gráficos elegantes e interconectados. Padrões claros emergiram. Segmentos de clientes específicos, antes ocultos em meio ao ruído, se uniram. Insights preditivos se materializaram, mostrando com precisão surpreendente quais clientes tinham maior probabilidade de responder a um programa de fidelidade, quais recursos do produto realmente impulsionavam o engajamento e de onde provavelmente viria a próxima onda de reclamações. Coisas que levariam semanas, talvez meses, para uma equipe de analistas experientes descobrir, foram reveladas em minutos. Frank Peterson endireitou-se na cadeira. Seu olhar crítico inicial deu lugar a uma genuína surpresa e depois a uma admiração quase reverente. Seus olhos estavam arregalados, fixos na tela, percorrendo as linhas dos gráficos, processando as informações. Isso é notável, Caleb, murmurou ele com a voz baixa quase reverente. Verdadeiramente notável. O poder bruto da plataforma falou mais alto do que qualquer rumor, qualquer insinuação, qualquer dúvida. Falou mais alto do que a oferta condescendente de Walter Croft. Frank Peterson era um homem que confiava na sua intuição, e a sua intuição acabara de presenciar algo inegavelmente poderoso. Após a demonstração, ele ficou sentado em silêncio por um longo momento, o único som sendo o zumbido suave do meu laptop. Então, ele simplesmente disse: Caleb, estou dentro. Vamos discutir os termos amanhã. Era tudo o que eu precisava ouvir. O capital, o combustível para a minha motivação, estava finalmente garantido. Em poucas semanas, o pequeno e tranquilo escritório que aluguei em um modesto parque comercial nos arredores de Brooksville se tornou o centro do meu mundo. Não era nada luxuoso, apenas algumas salas, paredes brancas e um carpete industrial barato, mas era meu. Comecei a reunir minha equipe, escolhendo a dedo cada pessoa. Uma especialista em back-end chamada Lena, que fazia bancos de dados funcionarem perfeitamente. Um designer de UX, Mark,
com um olhar apurado para interfaces limpas, e uma jovem cientista de dados, Chloe, cuja genialidade rivalizava com a minha. Éramos poucos, mas éramos inteligentes e determinados. Trabalhei com uma fúria silenciosa, um zumbido constante de propósito sob a pele. As palavras cortantes de Sarah May, 1 dúzia por 1 metro, sonhos impossíveis, ecoavam na minha mente, uma sinfonia amarga que me impulsionava. A arrogância de Walter Croft, a oferta condescendente de $50.000, solidificou minha determinação. Não se tratava apenas de construir uma empresa, tratava-se de provar que todos estavam errados. Tratava-se de criar algo inegável. Dei oficialmente o nome de Insight Engine à plataforma. Era um nome simples, mas carregava o peso da sua promessa: trazer clareza, extrair significado do caos confuso da informação. Cada linha de código, cada funcionalidade que implementamos era uma prova desse objetivo. Certa tarde, meses após o início do nosso intenso desenvolvimento, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o número de Sarah May. Quase não atendi, mas algum instinto me disse para atender. Caleb! Sua voz era distante, com um leve eco, como se estivesse chamando de muito longe. Como vão as coisas? Com o projeto, mantive a voz calma e profissional. Estamos progredindo, Sarah May. Tudo está nos trilhos. Não ofereci detalhes, nem demonstrei emoção. Apenas os fatos. Houve uma pequena pausa. Que bom, disse ela, embora seu tom soasse mais curioso do que genuinamente satisfeito. Walter estava perguntando sobre isso, de forma geral. Ele sempre se interessa por novas tecnologias. Senti um arrepio frio de consciência. Walter ainda estava observando, ainda sondando. Diga a ele que mandei um abraço, respondi, com um sarcasmo carregado na voz, embora duvidasse que ela o tivesse percebido, e que o Insight Engine está superando todas as expectativas. Certo. Bem, eu só queria dar notícias, disse ela com a voz falhando. Estou em Dubai com Walter. É lindo aqui. Tenho certeza que sim, eu disse, com um gosto seco na boca. Preciso ir, Sarah May. Trabalho a fazer. Desliguei antes que ela pudesse responder. Dubai. Isso confirmou os rumores que ocasionalmente chegavam aos nossos ouvidos por meio de conhecidos em comum. Sarah May estava vivendo uma vida de luxo, viajando pelo mundo, envolta no conforto que Walter Croft poderia proporcionar. Afastei qualquer pensamento sobre ela, canalizando toda a minha raiva, toda a minha concentração para a Insight Engine. Quanto mais ela ostentava sua nova vida, mais forte se tornava minha determinação em fazer da minha plataforma um sucesso estrondoso. O lançamento da versão beta foi um sucesso discreto. Convidamos um grupo seleto de especialistas em tecnologia, analistas do setor e potenciais clientes corporativos. O feedback foi extremamente positivo, revolucionário, escreveu um importante blogueiro de tecnologia. Uma virada de jogo para a análise de dados. Tuitou outro. Meu nome, antes conhecido apenas em fóruns obscuros de programação, começou a ter peso em certos círculos. Eu não era mais apenas Caleb Reed, o cara com sonhos utópicos. Eu era o homem que estava construindo o Insight Engine, algo real, algo tangível. Dale Larson também me ligou nessa época. Lembra do que eu te disse, Caleb? Disse ele com voz séria. Guarde cada pedaço de papel, cada e-mail, cada registro de data e hora de cada commit no controle de versão. Estamos construindo uma fortaleza aqui. Vamos precisar dela. Suas palavras me lembraram que a batalha não estava apenas no código. Estava na documentação, no registro meticuloso de tudo. A data de lançamento público se aproximava. Uma tempestade silenciosa se formando no horizonte. Minha plataforma Insight Engine estava pronta para explodir em cena. E segundo rumores da indústria e algumas dicas sutis de Frank, a plataforma similar de Walter Croft também estava perto do lançamento. O momento era perfeito demais, uma coincidência grande demais. O palco estava sendo preparado. O dia do lançamento público do Insight Engine foi tranquilo para mim. Sem fogos de artifício, sem festa extravagante, apenas alguns cliques, uma verificação final e pronto, estava no ar. Mas o silêncio rapidamente se transformou em um zumbido constante. Em poucas horas, as avaliações começaram a surgir. Sites de notícias de tecnologia, blogs do setor e analistas independentes elogiaram sua chegada. Um rugido silencioso, dizia uma manchete. Foi elogiado por seu design intuitivo,
sua interface de usuário limpa que tornava a análise de dados complexa acessível. Mais importante, todos notaram sua velocidade e precisão incomparáveis. Nossos algoritmos, meticulosamente elaborados, estavam analisando conjuntos de dados mais rapidamente e com insights mais precisos do que qualquer concorrente. A adoção pelos usuários cresceu de forma constante e orgânica. Empresas grandes e pequenas perceberam o valor imediatamente. Pouco tempo depois, a Apex Analytics de Walter Croft surgiu no mercado. Fiel ao seu estilo, foi um evento corporativo ostentoso. Comunicados de imprensa alardeavam suas capacidades revolucionárias e IA de ponta. Houve festas de lançamento caras e anúncios de página inteira nas principais publicações de tecnologia. Observei de longe com uma familiar sensação de aperto no peito. Os primeiros relatos de jornalistas de tecnologia e usuários pioneiros destacaram um número preocupante de semelhanças entre o Apex Analytics e o Insight Engine, a arquitetura geral, a abordagem modular e até mesmo alguns recursos específicos que eu havia desenvolvido estavam presentes no produto de Walter. Era coincidência demais para ser mera coincidência. O nó no meu estômago apertou. Era plágio puro e simples. Mas não demorou muito para que as falhas começassem a aparecer. Os testadores beta e os primeiros avaliadores, aqueles que realmente testaram o software a fundo, começaram a apontar a falta de fluidez e o desempenho inferior do Apex. Enquanto o Insight Engine era fluido, o Apex parecia lento. Enquanto o Insight Engine oferecia precisão milimétrica, o Apex oferecia insights mais amplos e menos refinados. Sua interface de usuário, apesar do marketing elegante, era frequentemente confusa e pouco intuitiva. Ficou claro que, embora tivessem copiado ideias, eles não tinham conseguido replicar ou execução ou a genialidade intrínseca dos meus algoritmos. Rumores de plágio, de roubo intelectual, começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Fóruns de tecnologia fervilhavam de comparações. Blogs do setor publicavam análises lado a lado, muitos deles apontando as gritantes diferenças de desempenho e os conjuntos de recursos desconfortavelmente semelhantes. A narrativa começou a mudar de duas empresas com ideias semelhantes para uma empresa se aproveitando do sucesso da outra. Como era de se esperar, a Stanton Enterprises emitiu uma declaração desdenhosa. Sua equipe de comunicação corporativa, mestres na linguagem corporativa, chamou as semelhanças de evolução convergente, um fenômeno natural em que diferentes entidades desenvolvem de forma independente soluções semelhantes para problemas semelhantes. Eles insistiram em sua inovação, ignorando o crescente coro de discordância. Chegou a hora. Liguei para Dale Larson. Eles lançaram. Eu disse com a voz calma, quase distante. E é exatamente o que esperávamos. Dale estava pronto. Ele vinha se preparando para isso. Ótimo, disse ele. O momento é crucial. Seu produto está estabelecido, comprovado. O deles está falhando. Em poucos dias, por meio da empresa de Dale Larson, uma carta formal de cessação e desistência chegou à mesa de Walter Croft na Stanton Enterprises. Não era apenas uma carta, era um dossiê meticulosamente documentado, detalhando a violação de propriedade intelectual, citando estruturas de código específicas, metodologias de algoritmos e elementos de design que haviam sido copiados do Insight Engine. O processo judicial transformou o conflito latente em um espetáculo público. Deixou de ser apenas uma notícia sobre tecnologia e se tornou um drama. Os veículos de comunicação, ávidos por polêmicas, abraçaram a história, retrataram-na como uma clássica luta de Davi contra Golias, a pequena e inovadora startup fundada por um homem traído pela esposa, contra o gigante corporativo liderado pelo homem que a havia levado. Isso rendeu boas manchetes e boa audiência na televisão. Mantive os pés no chão, concentrando-me no trabalho. A equipe continuou aprimorando o Insight Engine, adicionando novos recursos e melhorando os existentes. Deixei que o desempenho superior do Insight Engine e o trabalho jurídico meticuloso de Dale falassem por si. Acreditava que a verdade acabaria vindo à tona, assim como um rio constante desgasta uma pedra. À medida que a tempestade começava a se formar, ficou claro que algumas escolhas têm um preço mais alto do que outras. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O processo judicial começou com a precisão metódica de uma máquina bem lubrificada.
Day Larson, esguio e concentrado, compareceu perante o tribunal, não com arrogância, mas com uma montanha de provas inegáveis. Apresentou commits de código, cada um com um registro de data, e hora que remontava a anos demonstrando o desenvolvimento orgânico do Insight Engine. Expôs as patentes que eu havia registrado, descrevendo algoritmos essenciais e recursos exclusivos muito antes de a Apex Analytics sequer ser um rumor. Comparou linha por linha, recurso por recurso, destacando as semelhanças impressionantes, os espelhamentos estruturais, as coincidências que desafiavam a credulidade. A Stanton Enterprises, apesar de seu imenso poderio jurídico e recursos financeiros ilimitados, viu-se na defensiva. Seus poderosos advogados tentaram construir narrativas de inovação paralela e de padrões da indústria, mas as evidências eram muito específicas, muito esmagadoras. Eles não conseguiam explicar adequadamente como o Apex Analytics continha tantos elementos exclusivos do Insight Engine, desenvolvidos e documentados anos antes. A batalha judicial não foi uma discussão acalorada, foi um estrangulamento lento e deliberado. Então, os vazamentos começaram. Primeiro, sussurros tênues, depois declarações mais claras vindas de dentro da Stanton. Funcionários descontentes, talvez sentindo o peso ético da situação ou simplesmente vendo uma oportunidade de prejudicar uma corporação da qual se ressentiam, discretamente forneceram informações a jornalistas. Surgiram histórias insinuando ciclos de desenvolvimento apressados para o Apex, conflitos internos sobre escolhas de design e, o mais condenatório, questões éticas questionáveis em torno da criação da plataforma. Os murmúrios se transformaram em um coro. O nome de Sarah May, antes apenas uma nota de rodapé na minha vida pessoal, começou a aparecer em artigos. Não apenas como minha ex-esposa, mas como a ligação. As manchetes insinuavam seu papel, ligando-a diretamente a Caleb Reed e ao suposto roubo. Fotos dela, sorrindo ao lado de Walter em algum evento de gala ou em um jato particular, eram repentinamente justapostas a manchetes sobre propriedade intelectual e espionagem corporativa. O glamour de sua nova vida começou a azedar. Frank Peterson, um homem que preferia operar nas sombras, não ficou parado. Ele usou sua extensa rede de contatos, fazendo ligações discretas, influenciando jornalistas e garantindo que a história permanecesse em evidência. Ele entendia o poder da opinião pública, especialmente quando se tratava do preço das ações de uma empresa. Ele queria que os holofotes permanecessem firmemente sobre a Walter Croft, expondo a corrupção sob a fachada impecável. A imagem pública de Walter Croft, antes imaculada e imponente, começou a ruir sob o escrutínio implacável. Trechos de entrevistas o mostravam visivelmente perturbado, oferecendo platitudes vagas. Investidores, conhecidos por sua memória curta e temperamento ainda mais explosivo quando havia dinheiro em jogo, começaram a observar seus portfólios com nervosismo. A constante enxurrada de notícias negativas, a iminente batalha judicial, os rumores de comportamento antiético, tudo isso contribuía para o risco. Certa noite, meu celular vibrou com uma mensagem anônima. Era uma captura de tela de uma troca de e-mails interna da Stanton. Não eram e-mails quaisquer, mas uma conversa entre Walter Croft e Sarah May. Tratava-se de funcionalidades específicas, estruturas de código e detalhes de implementação da minha plataforma. Sarah May não estava apenas compartilhando detalhes. Ela estava ativamente fornecendo projetos arquitetônicos, especificações técnicas e insights sobre a lógica central do Insight Engine. O e-mail continha frases como a abordagem de Caleb para o módulo XZ. Ela confirma que seu mecanismo preditivo depende muito de... A revelação me atingiu com uma força arrepiante. Não se tratava apenas de uma esposa desprezada em busca de uma vida melhor. Era um ato calculado e deliberado de sabotagem e traição. Ela não havia simplesmente me abandonado. Havia minado sistematicamente o trabalho de uma vida inteira para obter ganhos pessoais, colaborando diretamente com o homem que buscava lucrar com isso. A raiva que eu sentira antes era como uma vela trêmula comparada à fria, inflexível determinação que agora me dominava. Não havia volta, não havia espaço para piedade ou perdão. O preço das ações da Stanton Enterprises, que já vinha caindo, sofreu um baque significativo, um sinal tangível da posição cada vez mais precária da empresa. Analistas revisaram para baixo suas projeções.
Acionistas exigiram explicações. A pressão sobre Walter Croft tornou-se imensa. Seu império, que parecia tão inabalável, mostrava suas primeiras fissuras sérias, ameaçado não por um concorrente, mas pelos próprios alicerces sobre os quais supostamente se construíra. O desmoronamento estava em pleno andamento. A denúncia anônima confirmou tudo. A traição de Sarah May era mais profunda do que eu imaginava. Com o processo judicial prestes a se abater sobre Stanton e com minha compreensão completa de sua cumplicidade, eu sabia que precisava vê-la uma última vez, não por qualquer afeto remanescente, mas para um encerramento silencioso e direto, um acerto de contas final que não envolvesse advogados ou tribunais. Combinei um encontro em um café neutro numa parte tranquila de Brooksville, um lugar que nenhum de nós frequentava. Quando ela entrou, a primeira coisa que notei foi o quão abatida ela parecia. Suas roupas caras, um blazer sob medida e um lenço de seda pouco disfarçavam a fragilidade de sua compostura. A arrogância polida que ela ostentara em nosso último encontro havia desaparecido, substituída por uma defensiva crua que transparecia em seus olhos. Ela se sentou, com as mãos firmemente entrelaçadas sobre o tampo polido da mesa. Caleb, ela começou com a voz um pouco embargada. Não sei por que você queria se encontrar. Achei que tínhamos terminado. Empurrei uma sequência de e-mails impressa pela mesa com cuidado para não tocá-la. Era a denúncia anônima, a prova incriminadora. Queria que você visse isso, disse com a voz calma, sem qualquer tom de acusação. Estes são os e-mails. Sua correspondência com Walter, detalhando as especificidades do Insight Engine, os algoritmos, a arquitetura, os módulos exclusivos. Ela pegou os papéis, seus olhos percorrendo as linhas de texto. Seu rosto, já pálido, pareceu perder a pouca cor que lhe restava. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Empurrou-os de volta para mim, como se o próprio papel queimasse seus dedos. Ela reagiu então, numa negação desesperada, quase frenética. Ele me pressionou, Caleb. Disse que só queria entender o mercado, saber o que eu pensava. Ele era tão carismático, tão convincente, fez promessas, prometeu-me uma vida de verdade, não... E seu olhar percorreu o modesto café, um fantasma do antigo desprezo que sentia por nossa existência simples. Então a represa se rompeu, uma torrente de palavras jorrou, crua e sem filtro. Ele me disse que você nunca conseguiria, que você estava apenas sonhando, disse que podia cuidar de mim, que precisava da minha ajuda, dos meus insights para construir algo verdadeiramente revolucionário. Ele usou meu acesso, Caleb, meu conhecimento íntimo do seu trabalho. Ele precisava acelerar a Apex. Chamou isso de inteligência competitiva. Fez parecer tão razoável, tão necessário. Havia uma mistura de arrependimento em suas palavras, um apelo desesperado por compreensão, mas também um ressentimento amargo e persistente. Por que você não conseguiu antes, Caleb? Ela perguntou com a voz embargada, lágrimas brotando em seus olhos. Por que demorou tanto? Eu só queria... Sua voz falhou. Olhei para ela. Via de verdade. Não como a mulher que eu amara, não como a mulher que me traíra, mas como alguém completamente despida de tudo. As roupas caras, a maquiagem impecável, eram apenas uma fina camada superficial. Por baixo, ela estava oca, consumida por suas próprias escolhas. Não senti raiva, nem satisfação, nem desejo de vingança. Apenas uma profunda e cansada tristeza pela mulher em que ela se transformara, vítima de sua própria busca desesperada por uma vida que ela achava que merecia. Eu não a acusei, não me vangloriei, não disse absolutamente nada. Quando ela finalmente se calou, desabando na cadeira com os ombros tremendo, levantei-me silenciosamente. O som da minha cadeira arrastando no linóleo pareceu estranhamente alto no silêncio do café. Simplesmente me afastei, deixando-a ali sozinha com seu desmoronamento. A notícia se espalhou rapidamente, poucas horas depois. Walter Croft, o magnata da Stanton Enterprises, agora enfrentava uma investigação interna. Rumores, e logo em seguida relatos concretos, de acusações criminais por espionagem industrial, começaram a circular. A queda, quando chegasse, seria rápida e brutal. Sarah May havia se ligado a um navio que afundava, um navio que ela ajudara a afundar. A batalha judicial finalmente chegou ao fim. Não com estrondo, mas com uma série de veredictos e acordos discretos. Caleb Reed e a Insight Engine conquistaram uma vitória decisiva e pública. O tribunal considerou a Stanton Enterprises culpada por violação de propriedade intelectual
citando provas inegáveis apresentadas por Dale Larson. A sentença determinou que a Stanton pagasse uma indenização significativa, uma quantia que cobriria amplamente meus honorários advocatícios e forneceria capital suficiente para o crescimento contínuo da Insight Engine. Mais importante ainda, estipulou que a Stanton Enterprises deveria cessar permanentemente todas as operações relacionadas a Apex Analytics. A plataforma concorrente, o próprio veículo da ambição de Walter Croft e da traição de Sarah May, seria desmantelada, apagada do mercado. Walter Croft, outrora um titã da indústria, um homem cujo nome inspirava respeito e temor, renunciou à Stanton Enterprises em total desgraça. A investigação interna, alimentada pelos vazamentos e pelas conclusões do tribunal, revelou um padrão de comportamento antiético, culminando no fiasco da Apex Analytics. Sua carreira, sua reputação outrora imaculada foram completamente destruídas. Ele enfrentava a perspectiva de processos cíveis movidos por acionistas e possíveis acusações criminais por espionagem industrial. O ciclo de pagar o preço havia se completado. Walter Croft perdeu sua empresa, seu prestígio e enfrentou a ruína pessoal e profissional total. E Sarah May, ela ficou sem nada. Walter, o homem por quem ela me trocou, o homem que lhe prometeu o mundo, a descartou quando seu próprio mundo desmoronou. Ela era um fardo, uma ponta solta, uma lembrança de sua insensatez. O estilo de vida luxuoso que ela tanto almejava evaporou. A cobertura, as viagens, as roupas caras, tudo sumiu. Seu status social, antes sustentado pela riqueza e influência de Walter, desmoronou. Ela perdeu qualquer resquício da vida que pensava ter encontrado. Uma vida construída sobre enganos e sonhos emprestados. O silêncio que se seguiu à sua partida do meu apartamento foi substituído pelo vazio ensurdecedor que ela mesma criou. Eu estava sentado no meu escritório, o brilho suave do meu monitor refletindo no copo do meu uísque comemorativo. Profissionalmente, eu estava triunfante. A Insight Engine estava em ascensão, respeitada, preparada para um sucesso ainda maior. Os danos foram substanciais, a vindicação completa. No entanto, eu sentia o peso do custo emocional. A vitória era real, inegável, mas a satisfação era vazia. Os anos de luta, a traição pessoal, o esforço descomunal para me reerguer da beira do abismo, tudo isso deixou uma marca. Era uma ferida que, embora cicatrizada, ainda doía com o fantasma do que havia sido perdido. Dale Larson, sempre pragmático, fez um brinde comigo. Uma baita vitória, Caleb, disse ele com um sorriso genuíno. Mas ele observou meu semblante quieto e reflexivo, a leve curvatura nos meus ombros. Ele já tinha visto batalhas suficientes para entender o verdadeiro peso de uma vitória como essa. Sabia que, às vezes, mesmo quando se vence, perde-se uma parte de si na luta. O mundo da tecnologia agora reconhecia Caleb Reed não apenas como um inovador, mas como um homem que se manteve firme defendendo seus princípios e seu trabalho contra adversidades esmagadoras. Minha história se tornou um conto de advertência, um testemunho de resiliência e um lembrete contundente de que a integridade ainda tinha valor em um setor implacável. Mas para mim, no silêncio do meu escritório, cercado pelo zumbido dos meus servidores, era apenas o rescaldo de uma guerra que eu nunca quis travar. Um capítulo se encerrou, mas as cicatrizes permaneceram. Os anos se passaram como a lenta e deliberada mudança das estações no meio-oeste americano. A Insight Engine prosperou, crescendo de uma startup respeitada para uma líder reconhecida em análise preditiva. Nossa nova sede, um prédio elegante e moderno na orla de um vibrante parque tecnológico, era bem diferente do modesto apartamento em Brooksville, mas os valores tranquilos e honestos das minhas raízes no meio-oeste permaneceram no meu âmago. O sucesso havia chegado, inegável e profundo, transformando-me em um empreendedor rico e influente. Muitas vezes eu olhava para trás, refletindo sobre a dor aguda daquela traição inicial, a fúria fria que alimentara minha busca implacável por justiça. A lembrança das palavras desdenhosas de Sarah May, da oferta arrogante de Walter, ainda persistia, mas sua dor havia se transformado em uma angústia surda, uma lição aprendida em vez de uma ferida aberta. A jornada me ensinou que a justiça, embora absolutamente necessária, nem sempre traz a paz ou a felicidade desenfreada que se poderia esperar.
Ela forja um tipo diferente de sabedoria, uma compreensão mais forte e resiliente do mundo e das pessoas que o habitam. De vez em quando, ouvia sussurros sobre Sarah May através dos canais discretos das fofocas de cidade pequena que sempre davam um jeito de chegar até mim. Ela estava trabalhando num emprego tranquilo e humilde agora, um fantasma da pessoa brilhante que fora. Uma pontada distante, talvez, um reconhecimento fugaz da vida que ela havia desperdiçado, mas nenhum arrependimento pelo meu próprio caminho. As escolhas dela foram dela. O meu caminho foi meu. O nome de Walter Croft, por outro lado, tornou-se uma mancha permanente nos anais da indústria de tecnologia, um conto de advertência sussurrado em salas de reuniões e incubadoras de startups. Seu império desmoronou, sua reputação irremediavelmente manchada. Ele não era mais um titã, mas uma lição de arrogância e ambição antiética. Minha ambição havia mudado. Dediquei-me a construir uma empresa fundada em ética inabalável e verdadeira inovação, um contraponto direto à desonestidade e ao plágio que havia enfrentado. A Insight Engine tornou-se mais do que apenas um produto de sucesso. Foi um testemunho de integridade. Encontrei um propósito mais profundo, não na vingança, mas na criação, em construir algo genuinamente bom, algo que contribuísse para o progresso sem comprometer valores. O fogo inicial que me consumia transformou-se numa chama constante e orientadora. Muitas vezes me peguei contemplando um horizonte amplo e aberto, o vasto céu do meio-oeste estendendo-se diante de mim. Compreendi agora que, embora eles tivessem pago o seu preço, eu também havia pago o meu, na inocência perdida, na silenciosa solidão da batalha, em um coração que agora carregava verdades mais pesadas. Mas daquele crisol de infidelidade e traição, forjado na dura escolha de pagar o preço, encontrei, em última análise, uma força silenciosa e resoluta. As verdadeiras lições da moralidade e os laços familiares, mesmo os rompidos, me moldaram de maneiras que eu jamais imaginei. A poeira baixou, como sempre acontece. Meu caminho me levou para além de Brooksville, a um tipo de sucesso diferente do que eu jamais imaginara. Um triunfo conquistado com muito esforço, construído tijolo por tijolo, código por código, sobre as cinzas do que havia sido perdido. Insight Engine tornou-se um nome, depois um padrão, um testemunho do que a inovação honesta pode alcançar. Eu havia buscado justiça e a encontrei. O nome de Walter Croft tornou-se um sussurro, uma história com um tom de advertência. Sarah May, um rumor distante. O acerto de contas deles havia chegado, duro e implacável. Mas, para mim, a vitória trouxe uma compreensão serena, uma sabedoria mais profunda forjada no crisol da traição. Não trouxe de volta o que foi perdido, mas construiu algo novo, algo resiliente. Aprendi que alguns preços são pagos não apenas em dinheiro ou reputação, mas na silenciosa evolução da alma de um homem.